A paz do Senhor a todos. Hoje mais um desafio da Escola Bíblica Dominical, crescendo na graça e no conhecimento e fazendo um breve comentário sobre o que nós aprendemos. Hoje, 24 de janeiro de 2021, a lição é a lição 4 e o tema é sobre a atualidade dos dons espirituais, em que traz como elementos essenciais a fé, profecia e sabedoria. Então, hoje nós vamos aprender que a necessidade dos dons espirituais, segundo Paulo, 1 Coríntios 1:7, ele recomenda que a igreja seja informada e ensinada sobre os dons espirituais, a importância na vida do crente, esses dons, e porque cada um ele deve entender qual é a finalidade desses dons também, né? E nós vemos que a finalidade, por exemplo, de quem tem dons, por exemplo, o dom de cura, é um dom em que a pessoa recebe de Deus para que ele ore especificamente por alguém enfermo e que essa doença seja sarada, seja curada por meio desta oração. É diferente da oração convencional, a oração da ordenança, a oração universal em que todos oram uns pelos outros, e da oração em que Jesus nos manda que oremos sem cessar. A oração da cura é um dom espiritual concedida para o crente que busca, que investe na vida espiritual dele. Então, todos os dons, eles são dados pela graça e são dadas àqueles que buscam e se aperfeiçoam. E nós vemos que a graça, de graça recebeis, né? Então, nesse primeiro momento, a gente vê a finalidade dos dons espirituais, para que serve, para que nós precisamos entender e buscar esses dons, porque há uma necessidade do crente buscar o revestimento de poder, o revestimento do Espírito Santo, porque os dons espirituais, o Senhor, Ele nos concede quando buscamos, quando nos convertemos, porque esses dons são para a igreja, para que a igreja se sinta capacitada em enfrentar os dias maus e as potestades malignas, que só venceremos por meio de jejum e oração. E aí os dons servem para que venha reforçar, venha capacitar a igreja para continuar caminhando aqui nesta terra. E no segundo momento nós vemos que é sim uma necessidade de buscar os dons, em que qualquer momento nós sejamos capacitados para a gente realizar também as obras do Eterno, do Pai, que é no caso da evangelização. Nós precisamos dos dons espirituais para poder evangelizar, para poder administrar a igreja, ou seja, administrar as coisas do Senhor, exercitar, né, o ministério que Deus tem colocado, até porque o Senhor coloca uma função para cada pessoa que, ao se converter, ao se render aos pés do Senhor, então ele recebe um dos primeiros dons, que é o Espírito Santo sobre a vida dele, e dali então ele começa a buscar a capacitação no Senhor Jesus Cristo para receber os dons espirituais. E é interessante saber, lembrando, que os dons espirituais, eles não são espirituais, eles não são transferíveis, eles são intransferíveis, ou seja, eles não se transferem de pessoa para pessoa, não se imita, ninguém pode imitar os dons, por exemplo, os dons de língua. Alguém vê alguém falando línguas e tenta imitar, tenta falar. Não, porque é um dom espiritual especificamente particular entre a pessoa e Deus. Então não se copia dons espirituais de ninguém e nem transfere de um para o outro, porque o dom espiritual vem para cada um, especificamente para cada pessoa, por meio da fé, né, em Cristo Jesus. É que nós busquemos e nós receberemos, né? É importante saber também que não tem tais dons
que, por exemplo, que não tente realizar exemplos de não tiver dom de cura. Por exemplo, aquela pessoa que ela não tem dom de cura e de repente ela não tem esse dom da cura e resolve orar por algum enfermo e que ele vai, crendo ali que ele vai ser curado. Pode até ser que ele seja curado por meio da fé de quem está enfermo, mas se pode ver que se ele não tem o dom de orar por cura, na maioria das vezes a enfermidade não cessa, não é curada, porque é um dom específico de alguém que o Senhor revestiu, que deu esse poder o dom da cura, de prodígios e maravilhas, enfim, precisa ter o dom para exercitar esta função dada de graça pelo Espírito Santo de Deus. E nós entendemos também que vários dons foram dados à igreja, mas sempre por um só Espírito Santo de Deus, né? Alguém é chamado para orar, por exemplo, ou para pregar, para evangelizar. Então, tudo exige da pessoa que ela tenha uma vida em comunhão com o Senhor, que ela tenha uma vida em jejum, que ela tenha uma vida em oração, que ela, quando ela recebe esse dom, ela tem que manter-se na presença do Senhor sempre, para que quando ela for solicitada, quando ela for exercitar esse dom possa realmente se manifestar nela e as coisas possam então ser agradável ao Senhor. E é importante saber que também os dons recebidos, eles não garantem a salvação de ninguém, eles não garantem a santidade, eles não garantem que ela é melhor do que ninguém, não garante, né? Isso Deus deixou para que muitos que podem se gloriar porque orou e o enfermo foi curado, porque orou e tal pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Então, para que ela não diga que fui eu que orei e foi curado, então o Senhor não deu essa capacidade de santidade a quem tem dons. E esses dons espirituais também não garantem a salvação, porque muitos têm dons e usam ou praticam de forma inadequada, de forma desonesta, de forma a querer se apresentar de uma forma soberba. E para isso não acontecer, então o Senhor não deu garantia que só porque ele tem dons espirituais, só porque ele fala em mistério, só porque ele tem o dom de cura, só porque ele tem dom de profecia, ele já pode se sentir melhor do que outras pessoas. E não, as mesmas qualidades que um tem com dom de cura, o outro que não tem dom de cura, apenas tem dom do ensinamento, apenas outros dons, não significa que um é melhor do que o outro. Então, é esse entendimento sobre os dons espirituais. É necessário que a igreja conheça, que a igreja ensine, que tenha, né, que venha ensinar o valor, as qualidades, as finalidades dos dons espirituais da igreja e para que serve. Nosso Deus, nosso Eterno, Ele usa esses dons espirituais na mente, no coração, na alma, e usando, né, que a pessoa se sinta preparada, sinta forças para que ela possa realizar tal obra que muitas vezes é difícil para o ser humano. Por exemplo, fazer uma visita, fazer uma oração num local onde só tem pessoas completamente com espíritos malignos, e ela tem que chegar lá e orar para que expulsar os espíritos malignos. São exercícios que a pessoa às vezes se sente fraca, então ela precisa se revestir e saber que ela possui o dom espiritual sobrenatural, que neste momento
não é ela que vai fazer aquele trabalho, não é ela que vai estar na direção, mas sim o Espírito Santo vai estar dando cobertura, vai estar usando a boca, usando a mente, usando o seu coração para que dela saia aquela ação sobrenatural que venha fazer aquela pregação, que venha fazer aquela oração, que aqueles espíritos malignos sejam expulsados, que aquela enfermidade possa ser curada. Então, para isso que os dons espirituais que Deus deixou para os crentes, os filhos do Senhor convertidos que querem fazer a obra do Senhor. Então eles recebem sim essa cobertura, esse reforço, esse revestimento de poder e os dons espirituais. Então nós podemos receber. E na próximo tópico nós vemos aqui que o Espírito Santo ele é a fonte de todos os dons para edificação da igreja, para que eles estejam em comunhão, esteja em sintonia, que eles operem em tempos iguais, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, instantaneamente, ou seja, automaticamente, quando buscamos com fé, porque o Pai e o Filho e o Espírito Santo, eles trabalham em conformidade, conectados, sem hierarquia de um poder mais do que o outro, e toda a glória e toda a honra para um é para o outro de igual forma. Então, esse é o segredo, essa é a essência do trabalhar do eterno nos dons espirituais. E nos dias atuais, a igreja ela enfrenta muitas situações em que se precisa se revestir do poder do eterno, né? Porque muitas vezes nós precisamos entrar em campanha de oração, nós precisamos entrar em guerra espirituais, porque nós estamos falando aqui de dons espirituais, as aflições, as angústias também são espirituais, as lutas, as afrontas são espirituais, então a igreja precisa estar sempre conectada para que o Espírito Santo seja manifestado e que todo mal, toda potestade maligna venha cair por terra, porque é uma promessa do Senhor e por isso Ele deu os dons para que a igreja exercite na hora que for necessário pedir socorro, clamar, para que possa trabalhar em harmonia no ordenamento e na vontade do Pai. Que a igreja ela precisa, enquanto estiver aqui nessa terra, ela esteja em prontidão, revestida de todo o poder do Senhor, de todas as armaduras, para enfrentar o maligno. Assim como lá em Romanos 15, 19, que trata sobre a pregação de Paulo. Paulo, ele foi um dos maiores missionários de todos os tempos, porque ele buscou do Senhor, se entregou inteiramente para o Senhor, renunciou todos os seus belos prazeres, todos os seus deleites, renunciou tudo, toda a sua riqueza, renunciou todos os seus estudos, seus conhecimentos, para crescer na graça e no conhecimento de Deus, do Senhor. Ele se entregou ali por amor e pregou em todas as nações, e por amor ao Senhor ele foi fiel até a morte. E assim somos nós, crentes em Jesus Cristo, que recebemos os dons, por exemplo, de pregação, o dom de ensinar. E a palavra do Senhor diz: cada um fique no dom que você foi chamado. Se você foi chamado para orar pelos enfermos, ore, se prepare, se revista do poder para orar pelos enfermos. Se você foi chamado para ensinar, busque, pesquise, cresça no conhecimento para ensinar. Se foi chamado para pregar, busque revestimento do poder do Senhor para você pregar em todos os cantos em que o Senhor te mandar e te levar. É isso que a nossa lição nos ensina neste domingo, que nós precisamos estar sempre em Cristo Jesus, saber que nós precisamos estar ensinando, pregando
exortando. Todos esses são dons espirituais dados para o crente que busca pela fé, recebe de graça do Senhor. Para quê? Para que a igreja continue em pé. Para que a igreja somos nós. Quando falamos de igreja, não falamos de estrutura física, mas nós falamos de nós que um dia resolvemos caminhar com Cristo, andar sob a sua proteção, quando nós resolvemos nos converter, porque sem conversão, há o entendimento que sem conversão dos nossos pecados, sem nos arrepender, nós não recebemos os dons espirituais. Então, tem que ficar bem claro que os dons espirituais dados pelo Senhor, é dado para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós que recebemos na mente, no coração, deixamos que o nosso corpo seja templo do Espírito Santo e estejamos sempre em prontidão, estejamos sempre nos preparando como soldado para a guerra. E a nossa luta, no entendimento desta palavra, é que a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue, mas sim contra todas as hóstias malignas, satânicas que nos cercam, as obras malignas que nos cercam, que nos afrontam, as perseguições. Então, quando a igreja se levanta, ela se levanta para vencer, porque os dons espirituais são armas espirituais para que a igreja use para guerrear. Então, que fique certo, a nossa espada é a palavra do Senhor, a nossa sabedoria vem do Senhor. Jó 28, 28, a palavra do Senhor diz que a sabedoria vem do Senhor. E a sabedoria que nós também vemos que é um dom de Deus. Quando nós pedimos sabedoria, o Senhor nos dá. E a inteligência também é um dom de Deus. Quando nós temos sabedoria, quando nós temos inteligência, nós nos apartamos do mal e nós ficamos guerreando ali em espírito com nossos dons espirituais e o inimigo não se atreve a chegar, porque o Senhor garante a nossa vitória. Então, esse é o nosso entendimento da palavra do Senhor neste domingo sobre a Escola Bíblica Dominical, sobre os nossos dons espirituais. Então, fica aqui. Nós precisamos buscar, nós precisamos nos revestir, porque são dons espirituais de graça que o Senhor nos dá, para que nós possamos enfrentar o maligno. Enquanto a igreja do Senhor estiver aqui na terra, esses dons vai permanecer com a igreja, vai permanecer conosco. Depois que o Senhor arrebatar esta igreja, esses dons vão cessar e nós vamos subir e nós verificamos que os que ficarem não terão mais esses dons. O Senhor não dará mais, porque esse dom, no momento, é pela graça, é dom gratuito de Deus. Que fique claro que nós precisamos estar sempre na direção do Senhor, para que o Senhor sempre esteja conosco na batalha, na guerra, nas aflições, em tudo. Porque nós, em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Amém?